queridos, claro que tu gosta de camarão. Pois então vem aprender como se cultiva camarão em cativeiro. É uma questão da FUVEST. A criação de camarão em cativeiro exige o uso de água de pH próximo de 8. Para tornar a água de pH 6 adequada, um criador poderia fazer uma dessas 5 coisas aí. Bom, então consideremos a água própria para o camarão se desenvolver. É uma água básica, pH 8. E qual é a água que o criador de camarão tem à sua disposição? Tem uma água de pH 6, que é uma água ácida, abaixo de 7. pH 6 terá que passar para pH 8. Temos que subir o pH. E para subir o pH, o que temos que fazer? Primeiro, vamos lembrar um pouquinho o que nós estivemos estudando. O produto dos íons da água, chamado produto iônico da água, representado por Kw, medido a 25 graus, corresponde a 10 a menos 4 íons gramas por litro. Então, o produto das concentrações tem que dar 10 a menos 14. É pouco, mas existem esses íons. E o pH é uma mera maneira matemática de avaliar este poder do H+. Qual é a capacidade do H+, no chamado cátion hidrônio? A capacidade dele é comparativamente analisada pelo logaritmo da sua concentração. Logaritmo esse negativo, levando em conta que as potências também terão expoente negativo. E aquele negativo lá do expoente, quando baixar na fórmula da expressão de logaritmo, vai encontrar esse negativo. Então, que bom que tem esse negativo, que vai anular este negativo. E podemos, então, interpretar que o pH é o inverso, é o logaritmo do inverso do H+. Portanto, claro, temos sempre em mente que o H, a capacidade hidrogeniônica, é avaliada de modo inverso com as duas letrinhas pH, que se chama potencial hidrogeniônico. Se a quantidade do H for alta, o pH será baixo. Se a quantidade de H for baixa, o pH será alto. Por isso que acima de 7 é pouco ácido. Então a quantidade é baixa, portanto o pH passou de 7. E a água que o criador tem é uma água contrária. A quantidade de H é uma quantidade grande, portanto o pH é menor do que 7. Bom, lembrando de que aquela história do expoente negativo baixar na resolução matemática faz com que na potência de 10 a gente saiba direto qual é o pH. É simplesmente o número do expoente negativo. Por exemplo, numa concentração de H+, 10 a menos 8, o pH será 8. Contrário, se o pH for 6, a concentração de H+, é 10 a menos 6. Tudo que falamos sobre H e o pH, falaremos sobre a concentração hidroxiliônica. O POH será o logaritmo contrário da concentração hidroxiliônica e o POH é também o expoente negativo da concentração hidrogeniônica. Bom, esta revisão nos leva então que a soma de pH com POH tem que ser 14, porque o produto das concentrações é 10 a menos 14. Diante disso, temos um item que ainda não foi estudado por nós, será feito logo em seguida. É a palavra hidrolise. Pela quebra da palavra, temos lise, quebra, análise do texto, a interpretação do texto e tal. A quebra pela água. Se você colocar, adicionar água de sal, quando a gente fala sal, a gente logo quer mencionar o cloreto de sódio,
que é o componente mais abundante do sal de cozinha. Colocar sal naquela água de pH 6, o pH vai aumentar para pH 8, próprio para os camarões? Sim ou não? Então vejamos. O sal, constituído de cátion e ânion, vai sofrer uma dissociação, dissocia, mas não apenas dissocia, faz uma reação química. A reação química dos opostos se atraírem. Simplesmente o H da água com o Cl negativo do ácido, do sal, vai me dar um ácido, que nós já vimos no outro dia, é um ácido forte. O ácido clorídrico é um ácido forte, é um hidrácido. O OH da água com o cátion H do cloreto de sódio vai formar hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, que é uma base que tem metal alcalino. Toda base com metal alcalino é extremamente forte. Então, meu amigo, nós estamos com a tarefa do pH 6C para pH 8. Borbulhar, colocar lá dentro cloreto de sódio, vai alterar o pH? Não altera. Por quê? Se o ácido clorídrico produzido puxa as brasas para o H, baixando o pH, o NaOH vai puxar as brasas para o OH, destruindo o H, diminuindo o H, aumentando o pH. Portanto, o ácido faz com que o pH desça. A base faz com que o pH suba. Ora, nesse caso, não altera o pH. Se o sal não produziu efeito, um outro que não vai produzir efeito é borbulhar oxigênio. Os micro-organismos que estiverem lá dentro vão agradecer, porque o oxigênio é o gás da vida. Vai fazer com que eles se tornem mais saudáveis. Porém, em termos de pH, não vai alterar nada. O oxigênio, na fórmula molecular, dois átomos unidos, esta substância, ela não reage com a água. E não tem nada a ver com o pH, não tem nada a ver com o H+, ou com o OH-. Muito bem. Então, vejamos as outras duas possibilidades. Vamos, então, falar sobre a letra C. Adicionar solução aquosa de amônia. Preciso te lembrar daquelas aulas sobre inorgânica. Naquela época, eu pedi, pelo amor de Deus, para você prestar atenção nessas duas substanciazinhas. Quais delas? O hidróxido de amônio e o ácido carbônico. Por que elas são tão perigosas, se você não souber? Porque elas são as duas únicas que se decompõem num processo químico. Tu está prevendo que vai dar hidróxido de amônio? Pois não vai dar. Por quê? Porque ele é instável. O que vai dar no seu lugar? Amônia e água. Se você está prevendo que uma reação química vai dar ácido carbônico, não vai dar. Porque o ácido carbônico é instável. Vai dar no seu lugar água e gás carbônico. Então, duas substâncias simpáticas que produzem efervescência, produzem gases. Bom, se a lembrança de que elas são instáveis e se decompõem, que tal pensarmos nesta aula do contrário? Se eu colocar amonia, amonia é gênero feminino, e gênero feminino é o NH3, aquela estrutura piramidal que tem um par eletrônico que é passível de ser doado. Então, a amonia dá par eletrônico. Ela é uma base de Lewis. Muito bem. A amônia na água dá o hidróxido de amônio. Ora, o que o hidróxido de amônio é? É uma base. E na sua dissociação vai me dar OH. E o que esse OH vai fazer? Não vai comer o H+, vai baixar a quantidade de H, pelo OH produzido na dissociação do hidróxido de amônio. Portanto, se baixa a quantidade de H, porque reage com ele, o pH vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai subir. Então, colocar, como diz o texto, adicionar
amônia, solução aquosa de amônia, é provocar uma alteração de pH, mas uma alteração muito grande. Vai subir o pH, de pH 6 vai para 8, vai para 9, vai para 10, vai para 11, vai para 12. Por quê? Porque esta amônia é poderosa, produz hidróxido de amônio e produz OH em grande quantidade. Aí não tem organismo vivo que viva neste pH. A vida está estabelecida num parâmetro. Nós, seres humanos, adoramos pH 7,45. Os bichinhos também não podem ter pH baixinho e nem pH altão. Portanto, a alternativa C está certa, mas está errada. Não nos serve, porque a solução aquosa de amônia vai ser uma solução muito básica. E muito básica vai ter pouco H e pH muito alto. Sobe demais, mata os camarõezinhos. Então, nos sobrou quem? Nos sobrou, vamos pegar a letra D, borbulhar gás carbônico. Estava falando, que você já decorou, que o ácido carbônico é aquele que automaticamente quebra, dando água e gás carbônico. Se nesta aula fizermos o contrário, colocarmos gás carbônico dentro d'água, se nós colocarmos o gás carbônico dentro dessa água de pH 6, o pH vai subir para 8, o que o gás carbônico vai fazer? Vai fazer ácido carbônico. E o que o ácido carbônico faz? Ele ioniza, produzindo H+, e produzindo bicarbonato. Lembra daquele nosso amiguinho da aula passada? Aquele amiguinho chamado antiácido. Esse cara é poderoso. Poderoso em que sentido? Ele papa H para voltar para casa. Se o bicarbonato é um antiácido, vai comer o H. E se vai comer o H, o que vai fazer com o pH? Vai subir. Mas, como diz o outro, também vai produzir H+. Então aqui está um confronto de poderosos. Se você tem um antiácido, que é inimigo do H, e se você tem ácido, que é, claro, amigo do H, vai dar uma situação parecida com a situação do cloreto de sódio. Deu alguém que é ácido forte, baixa o pH, e deu uma base forte que sobe o pH. Então, a situação de borbulhar gás carbônico não será a adequada. Qual será escolhida? Só pode ser a alternativa B. Por quê? Então vamos lá. Porque carbonato, vimos o bicarbonato, aquele enganador, aquele bi que não tem bi, é o HCO3 uma vez negativo. Quem é o carbonato? O carbonato é quando perde esse outro H, aí fica CO3. O carbonato de sódio, assim como o cloreto de sódio, é um sal. E o que faz dentro d'água? Além de se fragmentar, ele também se hidrolisa. Ele sofre uma quebra pela ação da água. E qual é a quebra? O H atrás do CO3 e o OH atrás do sódio. Ora, a procura do H pelo CO3 dá com os burros d'água. Por que dá com os burros d'água? Porque o H com o CO3, você acabou de recapitular. Quando está previsto produzir ácido carbônico, não dá gás carbônico. Ele é instável. Vai dar o resultado da sua quebra. Bom, se você perdeu a oportunidade, vai permanecer a oportunidade do OH grudando com Na. Ora, formou-se base. E uma base, como dissemos, base alcalina, uma base forte. Se é uma base forte, o que esse OH que produziu vai fazer? Vai anular o H+. Vai baixar a quantidade de H+. Se baixa a quantidade de H+, sobe o pH. Portanto, se você quer subir o pH para cuidar dos teus camarõezinhos, coloca lá na solução carbonato de sódio. E carbonato de sódio é barato.
A química é ótima, não acha? E eu estou ao seu dispor.